Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é dia 29 de abril, sexta-feira, e quem tá sextando aqui comigo, Muriel Porfiro, depois de uma semana intensa para a economia, então a gente finalmente chega a essa sexta-feira que também é o último dia de pregões nas bolsas e as bolsas se encaminham para o seu pior mês de abril em cerca de 2 anos, a ver como que fecham então os índices hoje, mas vou começar então com o que a gente teve de abertura de mercado. Os futuros americanos abriram o dia em queda, corrigiram as fortes altas que tiveram ontem. Ontem o principal dado aí observado pelo mercado foi o dado do PIB dos Estados Unidos. Era esperado uma alta de 1%, mas caiu 1,4% em termos anualizados, uma métrica um pouquinho diferente da métrica que a gente usa para o nosso PIB aqui, mas fato é que era esperado uma alta, veio uma queda e foi a primeira contração da economia americana desde 2020. Mas por que esse dado não prejudicou tanto as perspectivas ou não desanimou tanto o mercado? Tem algumas explicações. A primeira é que o consumo das famílias americanas, que é uma parte importante do PIB, subiu e veio bem forte. Bom, as análises iniciais sobre o PIB falavam então que como o consumo das famílias veio bem forte, a expectativa ainda é de inflação pressionada nos Estados Unidos, só que o que os índices mostraram, o mercado mostrou, é que a narrativa que preponderou é que como esse PIB mostrou uma contração, isso pode sinalizar que a economia americana está perdendo tração antes do esperado. E aí, o que isso traz de consequência? O Banco Central norte-americano, o Fed, ele talvez não precise ser tão agressivo na sua alta de juros para conseguir conter a inflação. Lembrando, a gente está falando sobre o mercado, a gente não está falando sobre a economia americana como um todo. E quando a gente fala só sobre mercado, o que o mercado mais observa é como que aquele determinado dado vai influenciar o preço dos ativos, o preço das ações. Então, qual que foi a narrativa que o mercado comprou? Esse PIB mais fraco é ruim para a economia, mas esse PIB mais fraco também pode mostrar que o Fed não vai ter que ser tão agressivo. Então, aquele aumento de juros muito forte que assustou o mercado ao longo do mês, deu uma amenizada, né? Esse temor, ele deu uma certa trégua, digamos, com esse dado do PIB, e aí com isso os índices subiram. Nasdaq, que é a bolsa tecnológica americana, subiu cerca de 3%, subiu forte porque as ações de tecnologia são as que mais sofrem com essa perspectiva de aumento de juros. Além disso, os balanços de empresas também estão mostrando sinais positivos. Isso também está fazendo com que aquele pessimismo com guerra na Ucrânia, com lockdown na China, com esse temor sobre juros, ele seja um pouco ofuscado por causa desses fortes resultados. Então ontem foi a vez das ações do Facebook subirem muito, subiram mais de 17%, depois do balanço que veio muito positivo, que mostrou aumento, recuperação dos usuários, resultados acima do esperado. Então isso também impulsionou as ações de tecnologia. E aí vale falar que também Amazon, Apple e Twitter soltaram seus balanços depois do fechamento do mercado. Eu já vou fazer um resumo sobre como que essas Big Techs se saíram, né? As FANGs, Facebook, Amazon, Microsoft, se saíram nesses balanços. Mas antes, só para completar então essa análise inicial do mercado, então o mercado ele abriu também positivo na Europa. Nos Estados Unidos teve essa correção, mas fechou muito positivo ontem. Na Europa os índices estavam subindo pela manhã, puxados por balanços fortes. Também vou chegar aí em algumas divulgações de dados da Europa que saíram agora pela manhã, mas para finalizar essa abertura, as ações asiáticas fecharam em alta, tiveram seu melhor dia em 6 semanas, lideradas por ações de tecnologia. Isso porque existe um otimismo sobre uma possível solução para que as empresas de tecnologia chinesas sejam mantidas em Wall Street, né? Porque tinha aquele temor de que elas sejam deslistadas e daí então notícias apontando aí para talvez uma solução para essa história, um desfecho positivo para essa história. Mas de qualquer forma, abril é um mês que deve ser negativo, então como eu falei, as bolsas globais caminham para fechar o mês com o pior mês em quase 2 anos, porque resumindo o que a gente teve do mês de abril, a sensação é que o medo de recessão, os juros altos, a guerra na Ucrânia, lockdown na China, finalmente bateram no mercado. Então o mercado vinha, de certa forma, ignorando um pouco esses assuntos e vinha subindo, mas em abril a narrativa de juros altos, de recessão global, pesou muito e finalmente bateu bastante nos ativos.
Vou trazer aqui uma análise inicial de uma bateria de dados que está saindo lá na Europa agora de manhã. Com certeza as análises vão ficar mais apuradas ao longo do dia, mas só para dar um start aqui, vou trazer um pouco do que a corretora Nova Futura falou. Então, o PIB da França decepcionou o consenso, ficou estável no primeiro trimestre de 2022. Na Alemanha, o PIB veio em linha com as expectativas, expandindo 0,2% no primeiro trimestre. O CPI da Alemanha, que é a inflação ao consumidor da Alemanha, superou a expectativa, avançando 0,7%. CPI da França, a inflação da França veio acima do esperado. E ainda eles citam também que, segundo o Wall Street Journal, a Alemanha desistiu de opor aquele embargo às importações do petróleo russo. Era algo que estava preocupando e podia trazer ainda mais preocupação em relação à inflação. Bom, mas talvez um dos dados mais importantes seja a inflação da zona do euro, que ficou em 7,5%. É um recorde, mas esse dado já era esperado, mas o que preocupou os analistas foi o core, que ficou em 3,5%, que é a inflação excluindo o preço de alimentos e combustíveis e também produtos como álcool e tabaco, que às vezes são mais voláteis. E essa inflação core veio acima, bem acima das expectativas, e é algo que preocupou os analistas. Por que preocupa essa inflação muito alta na zona do euro? É mais um sinal, se somando a todos os outros sinais de inflação nos Estados Unidos, a maior em décadas, recorde também em vários países da Europa, é mais um sinal de que os bancos centrais vão ter que ser duros com a inflação, vão ter que subir juros, isso esfria as economias. Inclusive, existe uma discussão e uma pressão muito forte sobre o Banco Central Europeu, também sobre o Banco Central Americano, se eles já não deveriam ter agido antes para conter essa inflação alta e subido os juros antes. Então, esses dados bem pressionados, eles reforçam essa leitura de que juros podem aumentar, que, como eu falei, é o que pesou muito para o mercado no mês de abril, fazendo as bolsas caírem bastante. Muriel tá aqui me esperando, ela já vai aparecer pra falar, mas como eu tô falando muito de mercado hoje, eu vou falar só mais de um assunto aqui, que é das Big Techs, e daí eu já vou passar a bola pra ela, ela vai trazer também alguns outros assuntos de criptomoedas e também aqui do Brasil. Mas, então, vamos falar sobre esse balanço das Big Techs, que soltaram os resultados nessa semana. Teve Amazon, teve Facebook, teve Google. Queria trazer também um panorama aqui da Netflix, que divulgou também na semana passada. Mas vamos lá, então, Meta, dona do Facebook, divulgou o balanço na quarta. Na quinta-feira, as ações subiram mais de 17%, o lucro caiu 21% na comparação anual, mas veio acima do esperado, e o número de usuários diários se recuperou. Tinha sido um dado muito ruim do balanço anterior, mas então nesse balanço se recuperou, subiu 4% para 1,960 bilhão de usuários. É muita coisa, o Facebook aí com quase 1/3 da população mundial de usuários. Então esse balanço foi um dos que mais animaram aí a Meta, subindo 17% depois do balanço. Outro balanço que animou, primeiro tô começando pelos que animaram, foi da Apple. Então as ações chegaram a subir no aftermarket, né, nas negociações pós-mercado, 4,5% depois que a empresa reportou um lucro de 25 bilhões de dólares, acima do previsto, puxado por vendas do iPhone, que chegaram a 50 bilhões de dólares no trimestre, e a Apple ainda anunciou uma recompra de 90 bilhões de dólares em ações. Sempre que a empresa anuncia a recompra, mostra que ela está interessada nas próprias ações, está confiando no próprio negócio, então isso também impulsiona as ações. E aí, por fim, o Twitter também foi a terceira aí das Big Techs que divulgou resultados que foram considerados positivos pelo mercado. Subiu ontem, nessa quinta-feira, no aftermarket quase 1%, também na pré-abertura estava subindo. Pode ser o último balanço do Twitter antes de Elon Musk comprar de fato a empresa e fechar o seu capital, mas então o lucro por ação do Twitter ficou em 4 centavos, acima dos 3 centavos esperados pelo mercado, e o Twitter aumentou o número de usuários diários em 16% na comparação anual para 229 milhões. Então as leituras iniciais, aí claro que tem muitas nuances, tem que olhar os resultados mais no detalhe, mas esses 3 resultados agradaram. Então tô falando aqui de Meta, de Apple e de Twitter. Agora os resultados que frustraram o mercado foram o Google, que soltou o balanço na quarta, né, a Alphabet, dona do Google. As ações caíram 4% ontem, depois que ela apresentou um lucro de 16 bilhões de dólares, que veio abaixo do esperado. É uma cifra exorbitante, mas o que importa para o mercado é se vem acima ou abaixo das expectativas. E o Google também reportou uma perda importante na receita de anúncios do YouTube por causa da guerra na Ucrânia, então resultado frustrando aí as expectativas. A Amazon divulgou o seu resultado na quinta-feira, abriu o dia caindo já quase 9% nessa sexta-feira nas negociações pré-mercado, isso depois de registrar o seu primeiro resultado trimestral negativo desde 2015.
2015. Mostra também um efeito aí já de crise, né, e desaceleração de economia americana e também do mundo aí nas vendas da Amazon. E Netflix já tinha soltado seu balanço na semana passada, foi a que mais decepcionou. As ações reagiram da mesma forma, na mesma magnitude, caíram 35% depois da divulgação do resultado, que saiu no dia 19, porque Netflix apresentou a primeira queda de assinantes em 10 anos. Então, Netflix explica muito bem essa história, porque as Big Techs, elas vinham subindo muito forte durante a pandemia, né? As empresas de tecnologia tiveram um impulso muito forte, né? Com os investidores indo para essas ações que estavam mais no universo digital e tudo. E aí, conforme o mundo vai fazendo aquela rotação, como é chamado no mercado, os juros vão subindo, essas ações acabaram perdendo força, né? E aí, o que segura é quando elas soltam algum resultado importante, que mostra algum respiro, daí as ações sobem. Mas no caso das ações como da Netflix, quando existe algum dado negativo, aí é que elas caem mesmo, porque elas já vinham esticadas e vinham dessa alta muito forte durante a pandemia, e qualquer resultado negativo faz essas ações tombarem muito, porque o mercado já não tá muito positivo para elas. Se ainda por cima elas divulgam um resultado que não é bom, daí as coisas se somam e elas acabam refletindo com uma queda muito forte. Já falei pra caramba, então vou chamar a Muriel aqui para dar os panoramas também, trazer algumas informações aí de outros assuntos bem bacanas, importantes do dia. Vamos lá. Eu trago uma notícia que chamou a atenção no universo das criptomoedas. O banco Goldman Sachs é o primeiro grande banco estrangeiro a oferecer linha de crédito com garantia em Bitcoin. É um passo significativo na adoção das criptomoedas por Wall Street e, de acordo com o porta-voz do banco, esse negócio foi considerado interessante pela estrutura e também pelo gerenciamento de risco 24 horas por dia. Esse grupo começou a oferecer derivativos de Bitcoin lá em 2021 para investidores de balcão, com a empresa financeira de ativos digitais, a Galaxy Digital, isso em março desse ano também. O movimento acontece no período em que os bancos de Wall Street estão aumentando as ofertas de criptomoedas depois da popularização das moedas digitais que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Para o Goldman, esse passo sinaliza a entrada numa nova linha de negócios, principalmente desses grandes bancos. E é justamente essa entrada dessas grandes instituições, por exemplo, o PayPal, no ano passado, que começou a aceitar pagamentos em Bitcoin, assim como a atenção das grandes instituições para as criptomoedas, que explica esse impulso que essas moedas tiveram nos últimos anos. Mas agora a gente fala sobre o botijão de gás, gente. Tá caro para todo mundo. O botijão de gás subiu mais de 8% em abril, isso segundo a prévia da inflação divulgada pelo IBGE. A Associação Brasileira de Bares e de Restaurantes diz que a cada 10 estabelecimentos, 4 estão nesse momento operando com prejuízo. É um setor que está sendo muito pressionado, claro, pela inflação, porque não consegue repassar os preços. Quando o preço da energia, do petróleo sobe, é inflação pura, porque é um custo básico para os serviços, para os transportes, e isso reverbera por vários setores. E como se não bastasse aumento de preço de energia, de combustível, alimentos também estão subindo muito. As commodities agrícolas tiveram um boom de preços no acumulado de 2022, tudo por causa de reflexos econômicos, mas também por causa da seca lá no sul do Brasil, a pandemia também da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, tudo isso acaba impactando. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a saca do milho, para a gente ter uma ideia, bateu R$100 no primeiro trimestre desse ano. É o maior valor da série histórica que começou lá em 96. Por exemplo, no ano passado, essa mesma saca custava R$85. E eu citei como um dos fatores de preocupação a guerra na Ucrânia, mas tem uma outra questão que está preocupando o mundo, que também mexe, claro, nos preços, que é o lockdown na China. A gente lembra que Pequim decretou um lockdown parcial ontem, ainda não é total, é parcial, mas claro que isso também pressiona ainda mais os preços e assusta o mercado. O Fabrício Julião, nosso repórter, explica pra gente quais as diferenças entre um lockdown em Xangai e também em Pequim. Vamos ouvir. A China pode decretar lockdown em Pequim nos próximos dias por causa do novo surto de Covid no país. Isso gerou tensão nos mercados no início dessa semana, com a bolsa de Xangai fechando em queda de mais de 5% na segunda-feira. Os impactos de um bloqueio total na capital chinesa tendem a ser diferentes e menos danosos do que os que ocorrem por causa do lockdown em Xangai, segundo os especialistas com quem eu conversei. Isso porque Pequim é um centro diretivo, enquanto Xangai é um polo industrial de comércio e de transporte, que é fundamental para a movimentação da economia chinesa.
Mesmo assim, um lockdown em Pequim, afinal é a capital do país, agravaria um quadro já preocupante na visão dos especialistas. Um cenário de quebra de oferta, com mais transportes terrestres paralisados na China, impedindo que as mercadorias cheguem nos portos, atrasando entregas, exportações e gerando um prejuízo enorme para o PIB do país. Para o Brasil, além de haver preocupação com as exportações, algumas importações estão arriscadas, porque com a logística chinesa paralisada, itens básicos do nosso dia a dia, como semicondutores ou até insumos presentes em medicamentos, podem estar em falta. E o resultado disso vai ser o aumento do preço desses itens, alavancando ainda mais a inflação. Saiba mais sobre o assunto na reportagem que saiu hoje no site da CNN Brasil. Pessoal, para terminar, vale falar que essa semana foi uma semana que teve bastante dado econômico importante aqui no Brasil, dados de emprego. A gente vai trazer um panorama de como ficaram essas análises dos dados de emprego na segunda-feira, já que a gente está gravando aqui antes de sair a PNAD dessa sexta, a gente tem a PNAD para falar, mas basicamente até o momento, com o CAGED, o que se sente aqui, o mercado de trabalho está perdendo ritmo, juros e inflação estão começando a afetar os dados. Vamos ver como que fica a questão da PNAD, mas queria trazer aqui também uma análise que até foi feita por um analista da Genial Investimentos, que eu gostei do que ele falou no fechamento de mercado dele. Ele disse o seguinte, que a fotografia tá boa, mas o filme não tá. E ele disse isso se referindo aos dados de arrecadação que saíram na quinta-feira, que mostraram uma arrecadação de 165 bilhões de reais em março, maior arrecadação do governo desde 95, mas ao mesmo tempo que ele ressaltou que o governo tá se endividando, falando dos dados de dívida pública que também saíram nessa quinta-feira, tá se endividando a IPCA mais 5,80, então os títulos do governo estão pagando hoje inflação mais quase 6%, então é uma dívida que tá ficando cada vez mais cara. E aí vale falar também que a equipe econômica do governo está considerando e está falando, e esse papo está crescendo, de tirar precatórios do orçamento de 2023. Então a análise que ele fez, o Roberto Mota da Genial Investimentos, ele disse o seguinte, que eu achei muito interessante. Ele falou que a fotografia tá boa, mas o filme não tá, ou seja, essa arrecadação impulsionada por inflação tá boa, mas quando se olha o filme, existe um temor do que vai acontecer em relação às contas públicas adiante. E foi justamente essa provocação que a gente fez no Money pro Alexandre Schwartzman, que é nosso especialista aqui, CNN, e ele também trouxe um panorama aí de como que a gente tá vendo esse filme da economia e quais podem ser os possíveis finais desse filme. Nas palavras dele, ele falou que é um filme, uma comédia romântica, mas o final, vamos ouvir o que ele disse. De fato, a gente vem desde o ano passado com um bom desempenho do ponto de vista de arrecadação, em cima do que foi a recuperação da economia comparado, né, o que a gente teve particularmente em 2020. Agora, a gente encomendou uma série de despesas já para esse ano, né, que acho que ainda não apareceram totalmente. Se muito embora o governo tenha registrado um superávit nos primeiros 3 meses do ano, a gente já começa a ver ali alguns sinais de piora. A gente vai ter a questão do aumento do funcionalismo, não vai pegar todo esse ano, mas de qualquer forma já é uma indicação ruim. E o fato assim, é que a disciplina fiscal ela não está exatamente aquilo que a gente gostaria de ver, né? Então, eu acho que a perspectiva, olhando um pouco mais para frente, significa que muito provavelmente o governo vai registrar um déficit no ano como um todo, em torno de 60, 70 bilhões de reais, se tudo correr bem, e isso significa que a gente vai ver um aumento do endividamento, inclusive porque, ao contrário do ano passado, onde o juro era muito inferior à inflação, né? A Selic média ficou muito abaixo da inflação, a gente está vendo uma Selic que vai ficar bem acima da inflação, por mais alta que a inflação seja esse ano. A gente está trabalhando ali com 7,5%, 8% de inflação, mas uma Selic que deve buscar 13,5%. Então, isso já começa a adicionar também a conta de juros. Ou seja, o filme ainda é um filme ruim, ainda não tem um final feliz nessa história, né? Então a gente está num daqueles raros momentos em que ainda é uma comédia romântica, mas lá na frente corre o risco de virar um filme de horror, ou pelo menos de suspense.
Bom, então é isso, sextou, um ótimo final de semana a todos, muito obrigada pela companhia até o momento, semana que vem tem mais. Com a apresentação de Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.